Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Estamos entrando no ar a partir de agora aqui na Rádio Guaíba com o Posse de Bola, o episódio 16 do Posse de Bola. E voltou, Rogério Amaral. O último estive solo, mas está de volta, Rogério Amaral. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Paulo Nunes. Uma saudação sempre muito especial à nossa fiel audiência das guaibeiras e dos guaibeiros. Né? É como a gente diz no Turf, fiz forfé, né? No último Posse de Bola. Mas você sabe, né? Com essa missão também aí da presidência da nossa entidade, da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, às vezes a gente é demandado e precisa cumprir as agendas. Aliás, nós vamos falar, né, com o nosso entrevistado hoje, que ele também sabe muito bem o que é isso, o que são demandas, o que é agenda, né, tudo isso. Mas vamos dar um spoiler depois, né? Daqui a pouco o spoiler, porque é o seguinte, só para escalar a nossa equipe, a produção do Carlos Eduardo Torres, a central técnica do Guilherme Silveira, a mesa de áudio do Davidson Rosa, palmeirense Davidson Rosa, a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer e também de forma interina do Bruno Oliveira. Que momento, hein? Coordenação interina também já entrando na ficha técnica. A gerência de jornalismo e esportes do Rafael Sequinha, a direção geral do corintiano Claudinei Girotti, a equipe da Rádio Guaíba. Você nos ouve no FM 101.3, também no guaiba.com.br, que é o nosso site. Os aplicativos, né? Fica o aplicativo móvel da preferência de quem estiver nos acompanhando. E eu falei que era o episódio 16, porque você pode acompanhar também lá no Spotify. Coloca Guaíba Esporte no Spotify, o episódio 16 é o de hoje com Danley de Deus. Tudo bem, Danley? Danley de Deus, Hittelhaus. Eu não sei se eu ia saber pronunciar, então eu fui no Danley de Deus. Esse aí é difícil mesmo, normal. Bom, em primeiro lugar, um prazer enorme estar aqui, né, receber o convite, poder participar. Ainda mais do lado dessa lenda aí nossa, né, do como é que eu posso chamar? Do cronismo? Da gaúcho, crônica. Do cronismo gaúcho. Não, nada de lenda aí, só já antigo, né? Antigo. Começamos cedo, né? Como aliás, quando o Danley começou, né, eu já tinha passado, já era setorista lá do Grêmio, inclusive. Então, é uma história riquíssima que o Danley tem, né, dentro do futebol e também fora do futebol, depois na política. Vamos abordar esses assuntos aí com o Danley. Mas a história do Danley no Grêmio, na realidade, ela começa, o Paulo Nunes, sabia disso? Antes de ele estar no Grêmio. Antes do Grêmio? Antes dele estar no Grêmio. É verdade. Como é que é isso, Danley? A gente nasce gremista, né? Uhum. E eu tive a sorte de ter na família um goleiro que foi goleiro do Grêmio, que é meu tio, Beto. E eu lembro de em casa, junto com a família, ver a final do Mundial, torcer muito pelo Beto, pelo meu tio, que era o reserva do Mazzaropi, né? Para aqueles mais experientes, que nem nós, que lembram e ouviram, muitos ouviram apenas pelo rádio. Sim. A final do Mundial de 83, o Grêmio tinha 3 goleiros, Mazzaropi, Beto e Remy. O Beto, para aqueles que ainda não sabem, é o meu tio, irmão do meu pai, e eu desde lá tenho esse vínculo, dá para se dizer. Que idade tu tinhas ali? 9 anos de idade. 9 anos. 9 anos de idade, e eu lembro como se fosse ontem, todo o meu dia como foi, né? O jogo, tudo, depois a chegada do Beto em Criciúmal, a carreata. A primeira vez que eu vi um carro com teto solar na minha vida foi o carro do Beto, Passat alemão, aquele. Bordeaux, que era a cor que vinha, né? Que na verdade ele disse que o Passat alemão que não era da Alemanha, né? Vinha de um outro país, mas era Passat alemão. Era um Passat que era fabricado para exportação para o Iraque. Isso aí, esse mesmo. E aí aquele carro era o carro top. E a primeira vez na minha vida que eu vi o tal do teto solar, não sabia nem o que era. E aí eu fiquei de pé lá no teto solar, o meu tio em cima de um caminhão e a cidade inteira fazendo carreata em Criciúmal. E eu disse, cara, meu sonho é um dia ter isso. E tu já jogava no gol, tu já praticava como goleiro
ou como centroavante, que eu sei que tu gosta de ser nas horas vagas aí? Na verdade, pelo meu colégio, que sempre foi um colégio que nos incentivava a prática esportiva, eu jogava na equipe do colégio, na escola, como se diz. Em todas as categorias eu joguei, jogando vôlei, basquete, handebol, fazia 4x100, salto em alturas, tudo que tinha do colégio eu sempre estava no meio, sempre fui um cara muito ligado ao esporte, até pela família, que o Beto foi o último de todos os irmãos. Quer dizer, a história do Tupi de Criciúmal é muito diretamente ligada à história da minha família Hinterholtz. Tanto que hoje o nome do estádio do Tupi, né, da cidade, é Estádio Hinterholtz. E todo mundo acha que é por minha causa. Que não é por causa dos irmãos Borbolha, que todos na região lá conhecem, que foram eles praticamente que fizeram uma grande parte da história do Tupi. Os 5, 6 irmãos jogando juntos. Borbolha? Os Borbolhas. Mas é um apelido deles lá. Era o apelido deles. Que eu acho que eles tinham um time de futsal da família e eles botaram o nome Borbolhas. E dali em diante ficou a família dos Borbolha. E o meu pai era o Borbolhão. O velho, o mais velho, 1,92 m, que todo mundo tinha medo, zagueirão. Mais velho dos irmãos. Dos irmãos, e o Beto era o mais novo. E aí o Beto começou muito cedo também, aí veio pro Grêmio, e aí começa a história dele, e eu fui vivendo isso lá, né, em Criciúmal, desde criança, também sempre gostei de esporte, e aí eu jogava com adultos. Eu com 12 anos comecei a jogar com adultos, porque eu era fominha. E aí como os mais novos têm que ir pro gol sempre, eu sempre era um dos mais novos, eu ia pro gol, como eu era alto já, magrão, alto, jogava basquete, vôlei. E aí eles começaram a me ver como goleiro e me convidar para jogar os campeonatos de futebol 7 na cidade. E aí que eu comecei a jogar no gol. Eu com 12, 11, 12, 13 anos, jogando com os caras de 20, 25, 30. E os caras não tinham amor, não aliviavam. E se tu não pegasse, se tu ficasse com medo, eles te tiravam. Então ali eu aprendi a ter coragem, né? E foi acontecendo tudo ao natural na minha vida, como até hoje as coisas boas da minha vida sempre aconteceram ao natural, sem eu pensar muito. Sim. E foi o Beto que te trouxe, teu tio Beto que te trouxe pro Grêmio. Aí eu vim para conhecer os atletas, numas férias minhas de julho, eu tive a oportunidade, o Beto falou com meu pai, disse, deixa o guri para lá conhecer o jogador do Grêmio. Pô, um monte de cara top ali, cara grande, o Grêmio, imagina, isso aí foi em 86. Sim. E meu sonho era conhecer os jogadores, igual qualquer criança. Imagina tu ter o teu tio e poder, além de conhecer os jogadores, entrar dentro do gramado olímpico. E ali que apareceu a história de que eu era gandula. Porque o meu tio tinha que me cuidar, ele tinha que treinar, e dizer, não, bota aí a roupa, que os gandulas naquele tempo ganhavam o abriguinho. Sim. O tio Hélio dava o abrigo e a gente subia, todos os gandulas ficavam com o abrigo. O Hélio que era o roupeiro, o mordomo. O tio Hélio e o João. Os meus 10 anos, 11 anos como titular do Grêmio, também eram os dois, os mesmos. Sim. E aí subia e ficava atrás do gol pegando bola. E aí o seu Paulo Lumumba, né, grande Paulo Lumumba, viu que eu ficava lá atrás, mas eu me jogava na bola para buscar, porque eu não tinha força para... Quem conhece o Olímpico sabe que tinha o fosso. Isso. E era de ferro, aqueles... Aquela cesta que a cesta para pegar a bola dentro do fosso, porque o fosso era um fosso sem água. Uhum. E eu não tinha força com aquela idade para pegar aquela monstruosidade lá, então eu falei, cara, para mim não ter que ir até lá e fazer muita força, quando a bola chega a pé, eu me jogo. Sim. E guri, né, criança feliz, pá. Aí o Lumumba disse, Beto, teu sobrinho aí, ele é goleiro? O Beto disse, lá na cidade ele é metido a jogar no gol. Acabou o treino, o Lumumba pegou o Beto e disse, me dá tuas luvas aqui. Ô guri, ô Betinho, chama de Betinho porque era... Sim. Vai no gol lá. Tá, pega as luvas do teu tio aí. Botei as luvas, ele disse, tu joga no gol? Eu disse, joga com o pessoal lá, mais velho, mas nunca joguei numa... Eu nunca tinha jogado num campo de 11. O gol de 11. Uma goleira, grande. E começou a chutar a bola e eu tinha jeito, porque eu sempre fiz muitos esportes. E quando faz vários esportes, tu acaba tendo aí uma capacidade muito maior de... Ou seja, tu não é desajeitado. Exatamente. Quando tu pratica o esporte. Quando tu pratica vários, então tu tem cada vez mais coordenação motora. Eu tinha muita coordenação motora por isso.
E ele viu, disse, não quer fazer um teste no Grêmio? Ele disse, seu Paulo Lumumba, eu só se for no início do ano que vem, porque minha mãe não vai deixar eu ficar aqui, eu tenho que terminar os estudos. Ela jamais vai aceitar que eu fique aqui agora. Então vamos lá marcar. Aí foi lá, marcou para janeiro, final de janeiro, o teste no Grêmio, do outro ano, e eu vim fazer teste. E aí a minha história começa. O Lumumba era treinador do profissional, não? Ele era época igual o Zeca Albuquerque foi depois também, lembra do Zequinha? Claro. O Zequinha também foi, tipo, era o auxiliar da casa. Sim. Trocava treinador, trocava todo mundo, mas tinha aquele grupo de auxiliares que permanecia. Que no tempo do Filipão também tinha. Né? O Filipão teve os dele, o próprio Tite, por exemplo, o auxiliar do Tite, que foi até esse ano passado, que era o Kleber Xavier, ele pegou no Grêmio que o Kleber era o auxiliar e tinha sido permanente. Treinador do Júnior também. Do Júnior, era treinador Xavier. Permanente ali. Junto, e ele foi embora seguir carreira com o Tite, a mesma coisa. E o Lumumba era o cara do Grêmio nesse sentido aí, que depois do Lumumba veio o Zequinha Albuquerque. E aí tu voltaste no início do outro ano e já ficasse? Vim, fiz teste, só que não foi aquele teste que nem hoje uma semana. Eu fiquei mais de um mês sendo testado. E aí chegou o momento que a mãe que eu falava uma vez por semana com a minha mãe, que aquele tempo era só a cobrar, né? Sim. E eu liguei e disse, ou tu fica ou tu vem embora para estudar, tu vai ter que tem estudos. Aí eu fui lá na direção e disse, olha, eu preciso saber se eu vou ficar ou não, porque se eu não ficar, minha mãe quer que eu volte, porque as aulas vão começar em março. E eu estava um mês de teste. Aí ele disse, amanhã vem aqui que nós vamos te dar a resposta. E no outro dia eu fui e disse, não, tu vai ficar, tá aqui a ficha para te levar para tua mãe assinar. E aí foi quando aconteceu. E aí é aquela que todo mundo que passa pela base, 7 anos e meio morando na concentração, ali na caverna, e galgando passo a passo até chegar no sonho. Aí o Paulo Nunes já estava acompanhando também, ou ainda não, Paulo Nunes? 1993, a estreia no profissional. Tu lembra do primeiro jogo? Eu ainda não, pra ter uma ideia, eu ainda não habitava esse mundo ainda em 1993. Tu ainda não tinha nascido, Paulo Nunes? Meu Deus. Eu nasci em 96. Tu perdeu boa parte da história do Grêmio, então. Pô, eu ouvi muito depois, aí assistindo os jogos, as atuações do Danley. Mas em 93, aí eu vou perguntar, tu lembra do teu primeiro jogo? Lembro tudo. O que tu quiser saber, eu lembro de tudo. Como é que foi, quando foi, contra quem foi? O meu primeiro jogo mesmo, assim, não sendo titular ainda, a primeira oportunidade que eu tive de fazer um jogo pelo Grêmio foi um jogo amistoso no campo do antigo estádio do Novo Hamburgo. Não o novo, no antigo, antes ainda. No Santa Rosa. Isso. Que eu era goleiro da base ainda, e eles precisaram de mim, e eu fui pro banco. E aí, naquele jogo, como era um jogo amistoso, o treinador definiu que ia trocar mais ou menos todo mundo, início de temporada. E eu joguei meu primeiro jogo pelo Grêmio, que foi um jogo entre Grêmio e Novo Hamburgo. Né? E depois fui tendo de novo oportunidade no meio do ano com um jogo no Irã, que também foi amistoso do Grêmio. Na volta eu voltei para a base, e aí trocou o treinador, saiu o Cassiá, entrou o Filipão, e o Grêmio foi para outros amistosos aí na Itália. Eu não fui. No meio do caminho, o Ademir Maria acho que machucou o braço num jogo, precisava de um reserva por Eduardo Reus. Me chamaram da Copa, naquele tempo tinha no meio do ano a Taça BH. Sim. Que era Taça BH no meio do ano e Taça São Paulo no fim do ano, para atletas juniores. Me chamaram de lá, fui para a Itália para ficar no banco do Eduardo Reus. O Grêmio ia fazer 4 jogos, eu comigo no banco já tinha feito 3. Antes do último jogo, o Reuser sentiu de novo pubis, que tinha problema de pubis. O Filipão olhou para mim, o Filipão chegando no Grêmio, disse, filho, é o teu momento, tua chance. Faz o que tu tem que fazer, tranquilo, né? É um amistoso aqui. E o Grêmio tinha perdido os 3 jogos, os 3 amistosos lá. A gente empatou o jogo, eu fui muito bem no jogo. Tanto que o presidente Koff deu o bicho de vitória para nós, porque foi um jogo realmente bem contra o Cagliari. Eu lembro perfeitamente disso. Na volta, a gente chegaria na quinta, eu acho, ou na sexta, e domingo começava o Campeonato Brasileiro. E aí, quando chegou no aeroporto, o Filipão me chamou e disse, filho, vai ser tu que vai jogar.
teve uma lesão no braço, ainda não pode. O Ademir Maria no braço. O outro com uma lesão no pubis, cara, é tu. Inclusive, para ficar no meu banco, subiu o Murilo, que era o goleiro, sempre foi meu reserva a vida inteira. Nós subimos as categorias, os dois da mesma idade, subimos sempre juntos, eu jogando e ele ao meu lado. Sim. E o Murilo veio ser o meu reserva no início do Campeonato Brasileiro, porque não tinha goleiro. E como eu tinha 2 goleiros mais experientes, e deu o acaso, o Grêmio não queria contratar mais um, gastar dinheiro em mais um goleiro, tendo 2. E aí eu joguei o primeiro jogo, fui bem. Eu lembro até hoje, Grêmio e Fluminense em casa, um jogo que foi 3-2 para nós. Os 2 gols deles foram do Ézio, baita centroavante. Segundo jogo fora, Guarani e Grêmio. Guarani de Luizão, de Jalminha e companhia. Empatamos, acho que 1-1 ou 2-2. Terceiro jogo nosso em casa, jogo da televisão, que naquele tempo, tu vai lembrar, os jogos não eram no domingo à tarde, eram no sábado à tarde. Sim. Lembra? O jogo da TV era no sábado à tarde. Isso. Sempre. O principal jogo era no sábado à tarde. E era Grêmio e Palmeiras no Olímpico. Aquele Palmeiras, com a seleção brasileira já, com todo mundo, com Luxemburgo, que no final daquele ano foi campeão brasileiro, aquele time, inclusive. Era uma máquina. Aquele jogo, o jogo foi 0-0 ou 1-1. Melhor em campo, Derlei. No outro dia, os jornais, né? Sim. Que eu acho que eram 2 jornais só que tinham no Rio Grande do Sul, né? Inclusive um aqui da casa, que é o Correio do Povo, a manchete interna, não aquela manchete principal. Grêmio não precisa mais se preocupar em contratar goleiro, encontrou em casa. A partir dali, a torcida começou a confiar, começou a me apoiar, porque a torcida do Grêmio sempre gostou de atletas da casa, atletas da base, é que eles não estavam acostumados, nunca tinha tido um goleiro de casa, vindo da base, titular. Sim. Então sempre foi contestado. O Grêmio sempre teve goleiros acima de 28 anos como titular. E aí acontece um menino de 19 anos, começa a ir bem, entra, a torcida enlouqueceu. A partir dali foi trabalhar e dar continuidade nisso. Eu lembro até esse jogo, porque foi esse jogo o divisor de águas, que foi Grêmio e Palmeiras em casa, que eu fui o melhor em campo, um jogo da TV, com o Roberto Carlos. Cara, o Roberto Carlos deu 3 chutes assim, meu. E sabe aquele dia chato de inverno, aquela chuvinha fina? Sim. Não estava tão frio, mas estava aquela chuvinha fina que molha bobo e que deixa a bola parecendo um sabão. Tá bom, Que eu pensei, cara, logo contra esse time aqui que vai vir um dia assim difícil. E deu tudo certo. Era para ser assim. E dali em diante aí foi só uma questão de tempo. E no outro ano eu ter tido a sorte de ter um time que ganhou uma Copa do Brasil, porque o que realmente me carimbou para ser goleiro do Grêmio foi logo no início, logo no outro ano, quer dizer, eu joguei meio ano, joguei aquele Campeonato Brasileiro, no outro ano começou a Copa do Brasil no início, e a gente ganha no meio do ano aquela Copa do Brasil, o que carimbou, eu como o Grêmio, tá aqui o nosso goleiro por anos. E aí é só uma questão de trabalho, aí tu sabe como é que é, aí a gente vai a cada jogo matando o leão. Matando não, desculpa, hoje em dia não pode mais matar leão, né? A gente vai... aí foi progredindo... naturalmente. Esse foi 94, foi o meu primeiro título nacional. Em 93 eu tinha ganho... Eu estava no grupo que ganhou o Gauchão, aquele do Denner. E aí depois disso que eu entrei no time, mas eu fazia parte, inclusive os Grenais eu estava no banco, né, do Ademir Maria, que o Eduardo tinha o problema de pubis, entrava, saía, era uma coisa estranha. E a partir daí eu tive essa oportunidade e depois foi só trabalhar. E só de Copas do Brasil foram 3? 3. 94, 97 e 2001. 96 foi brasileiro, Campeonato Brasileiro. 97, Isso. E Recopa 96, Libertadores 95, 5 ou 6 gauchões. Sempre teve títulos naquele período ali. Sempre. A gente sempre... E quando não ganhou, perdeu ou na final ou na semi. Mas chegava sempre. Sempre. O nosso era muito forte. O nosso time era muito... E algumas que, como todo mundo lembra, perdeu porque nos roubaram. Então, aquele Grêmio e Palmeiras em casa, que um gol que estava 1 metro, o jogador do Palmeiras não era impedimento, de 1 metro, o bandeira viu, não sei o quê. Que se faz aquele gol, a gente estava classificado para a final e tenho certeza que a gente ganharia, porque o Palmeiras ganhou naquele ano.
Muito bem. Esse é o Danley. Nosso... Eu não quero monopolizar aqui, porque como eu acompanhei praticamente toda a história do Danley, não é? Eu quero que o Paulo Nunes tenha curiosidade também de fazer os questionamentos. Não, eu vou anotando, sabe que tem coisa que a gente lê, acompanha, tem coisa que a gente acompanhou e tem coisa que eu vou anotando, assim a gente vai pegando. O posse de bola desse domingo recebendo o Danley aqui na Rádio Guaíba, posse de bola que é caracterizado pela frase do Cristiano Silva, né? Só conta história quem tem história para contar. E o Danley... Isso é bom, hein? Isso é bom, hein? Porque tem uns aí que contam história, mas não são deles, né? E nossos convidados aqui no posse de bola só conta história quem tem história para contar. Sim. E essa é a ideia do posse de bola, contar as histórias do futebol pelos autores, por quem viveram, por quem viveu as histórias. Ô Danley, a tua relação com o Grenal, como é que foi? Como é que foi não, né? Como é que é, né? Porque ainda tem. Eu acho maravilhosa, né? Porque o pessoal pega os números e tu olha, é muito parelho. Muito parelho. Sim. Aí eles pô, Danley, a gente lembra tanto de te engrenar, mas é bem parelho, assim, tu ganhou um pouco mais do que perdeu, mas eu disse, cara, a questão é o seguinte, não é ganhar ou perder Grenal. É quando eu ganhei e quando eu perdi. Ou, por exemplo, primeira fase de Gauchão, que nem vai ter um Grenal daqui uns dias. A gente não se importava em perder esse jogo. Aí chegava na hora do importante, que era de ganhar o título, da decisão, eu ia lá e ganhava. Né? E aí tu vai brasileiro, primeiro turno e tal, aquela coisa que naquele tempo tu conseguia ir levando, porque tu precisava chegar entre os 8. Daí tu tá em terceiro e tal, vai jogando, uma hora mais um pouco, outra hora tu segura, aí perdi o primeiro. Aí no segundo, onde os 3 pontos fariam diferença, a gente ia lá e ganhava. Então, a diferença, no meu caso, em Grenais, é que os que valiam, os importantes, eu ia lá e ganhava. Principalmente quando era no Beira-Rio. Que o time mais precisava de mim, porque em casa... É mais legal ganhar na casa do adversário? Sempre em qualquer lugar. Não é que é mais legal, porque a dificuldade é maior. Sim. Ainda mais um time como o Grêmio, que é um time grande. O Grêmio é um clube que em casa ele domina o jogo. Qualquer time, até o Flamengo, pode vir com a seleção, com o Romário, com todo mundo, eles vinham e respeitavam o Grêmio em casa. Ou seja, então a tendência é que a gente sempre estava com a bola. Dificilmente a bola vinha até mim. Claro, diferente de uma final, porque nós jogamos uma final em 97 contra o Flamengo, onde nós tivemos jogadores expulsos no primeiro tempo e o Flamengo veio para cima. E aí não tem o que fazer, 1 a menos. E eu, por exemplo, uma final, primeiro jogo, eu fui melhor em campo. Garantimos o 0-0, fomos para lá, empatamos 2-2, campeão da Copa do Brasil de 97. Eles com Romário, com Sávio, com Júnior Baiano, uma baita de uma equipe. Mas o que eu digo, todos que vêm jogar contra o Grêmio em casa respeitam. É a mesma coisa com o Internacional. Então a gente sabia que a dificuldade nossa maior seria fora de casa, ou seja, o Grenal fora. E é aí que eu aparecia onde mais... É quando o time precisava, eu estava lá. Então isso que era importante. E desses jogos, qual ou quais os mais emblemáticos para ti? Não pelo resultado ou por título, mas onde tu... lembra que tu tivesse sim, a atuação, essa foi a minha atuação. A maior de todas, acho que todo mundo sabe, é público, notório, e todos os jornais, inclusive, colocaram que foi o Grenal no Olímpico, o último Grenal que eu joguei com a camisa do Grêmio, que foi o Danley 0 Inter 0. Né? E isso é emblemático, ou seja, qualquer criança hoje sabe desse jogo, e foi realmente um jogo atípico para mim. Para mim e para qualquer goleiro. Eu lembro que, eu não sei qual foi o comentarista que fez as contas. Foram 16 defesas difíceis no jogo. Não 16 defesas, sim. 16 defesas difíceis. Eu acredito que poucas vezes eu vi algum goleiro ter 16 defesas difíceis. Foi mais ou menos o que fez o Marquezin agora contra o Palmeiras, que acho que ele fez 12. Isso. 12 defesas difíceis. 12. Eu fiz 16 num Grenal dentro do Olímpico, né? E acabou sendo a minha maior atuação de todos os 594 jogos feitos pelo Grêmio. Eu ainda não sabia que seria o meu último Grenal, mas Deus me reservou, me deu essa graça de ser o último Grenal que eu fiz com a camisa do Grêmio, de ser o melhor jogo vestindo essa camisa. Então, eu acho que alguma coisa de bom eu fiz na vida para ele me dar esse presente,
Eu não sabia ainda que era o último. Sim. E depois, no final do ano, acabou acontecendo tudo que aconteceu. Eu saí do Grêmio e aquele acabou sendo meu último Grenal e eu consegui ajudar o Grêmio num momento complicadíssimo. De aquela coisa das ovelhinhas, 7, 8 titulares indo embora. O treinador, primeiro jogo dele, não conhecia ninguém. Então aquilo poderia ter sido uma catástrofe ali na história. Já era o Tite ali? Não, ali foi o primeiro jogo do Pereira, do uruguaio. Darío Pereira. O Darío Pereira. Primeiro Darío jogo Pereira. dele no Grêmio e aquilo poderia ter sido uma catástrofe histórica do Grêmio. Sim. Algo de 5-0, 6-0, uma coisa que dificilmente se supera. Até hoje a gente fala de qualquer 5-1, 5-2, 5-0. Na história do clube se fala muito. Então, aquilo ali foi, naquele momento, importantíssimo. O Grêmio já estava naquela fase onde estava saindo os atletas campeões da Copa do Brasil de 2001, 2002, que foram 2 anos fenomenais, e a questão das ovelhinhas do Tite lá, que saiu toda, e todo mundo pediu para ir embora. Quando o Tite saiu, 7, 8 atletas titulares pediram para ir embora, foram embora. Então ficou ali, gurizada nova, chegando, a gente que tinha uns que eram da casa, e foi uma dificuldade fenomenal. A partir da saída do Tite, aquilo lá virou quase um inferno. Bom, como tu ficaste, tu não fazia parte do rebanho, então, das ovelhinhas. Na verdade, os jogadores se sentiram muito até traídos pela direção. E a gente via assim, o Tite queria ter saído no momento. A gente pediu para que ele ficasse até o final da Libertadores. Porque não adiantava trocar ali. A gente sabia, mas ali a gente já viu que, pelo que tinha acontecido, a tendência é que o ano não fosse bom. Porque os atletas simplesmente foi um balde de água fria. Ninguém mais queria jogar. E a gente que é da casa sente muito isso, porque, eu sempre quero ganhar. E aí aí o Tite segurou até a gente ser eliminado da Libertadores. A partir dali ele pediu para ir embora, foi embora. E junto com ele outros atletas, não por causa do Tite. O Tite pegou e saiu. E os outros atletas, nós não queremos. Se o Tite está indo embora, nós também vamos. Ninguém quis ficar. E aí nós tivemos que segurar a bronca até o final do ano. Não foi fácil. Um time de jovens. E tu montar um time só de jovens, porque todos os atletas mais experientes pediram para ir embora. A gente aguentou até o final ali, mas foi bem complicado o ano. O Danley, e em termos assim de jogo, de resultado, mesmo de título, qual foi o mais que tu te lembra que foi assim uma conquista épica, vamos dizer? Cara, todos eles são importantes, mas tem um que para mim foi emblemático, porque foi um ano também, a gente tinha sido campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro, foi pro Brasileiro com muita expectativa. Jogou a Copa do Brasil e acho que perdeu na final, na semi, algo assim. Então a torcida já estava começando aquela coisa da torcida do Grêmio, aquele burburinho já de que não estava gostando. E a gente foi para um campeonato brasileiro indo, mas até um pouco contestado. Tinha o Ailton, que tinha vindo do Fluminense, e a imprensa pegava muito no pé dele. E a gente sentia muito isso, porque o Ailton nos ajudava muito. Ele, tecnicamente, ele era muito importante para o time. Muito, muito importante. Então, o pessoal massacrando que ele tinha que cair. Claro, o Emerson estava pedindo passagem, o Emerson estava numa fase fenomenal, estava voltando da lesão e nos treinos ele estava arrebentando. E ele ia naturalmente ser titular. Mas o Filipão segurou, dizendo, não, ele está fazendo o que eu quero, está jogando bem, eu não tenho motivo para tirar ainda, mesmo o Emerson treinando muito bem. É aquela questão da gestão de grupo, sim, que tu tem que ter, senão tu perde todo mundo. Né? E ele segurou até a imprensa parar de pedir para trocar, para entrar o Emerson no lugar dele, e depois ele naturalmente foi entrando na equipe. Mas a gente sentiu muito o que sofria o Ailton naquele ano. Foi um ano assim, que a gente não entendia, porque ele estava fazendo tudo que o treinador pedia, estava fazendo mais gols, a média de gols dele no Grêmio era maior que a média de gols dele em todos os times que ele passou nos anos anteriores de brasileiro, e batiam nele, a gente entende, batiam nele não é por causa dele, batiam nele porque todo mundo queria o Emerson jogando, a imprensa, e tudo bem, mas a gente sentiu muito isso, e então a gente se uniu, a gente se fechou, e aí quando chega numa final, temos um primeiro jogo fora, contra um time que era muito bom, que aquele time da Portuguesa era, tanto que a maioria dos jogadores jogaram depois na Europa a vida inteira,
A maioria deles. E nós estamos falando, jogou em Real Madrid, jogou em clubes de Zé Roberto, era Zé Roberto, todo mundo, do Fábio, era uma monstruosidade aquele time. Não, e a Portuguesa era a queridinha do centro do país, né? Exatamente, aquele jogo foi Grêmio contra o resto do Brasil, ponto. Grêmio, não é nem Rio Grande do Sul, Grêmio, porque os colorados não estavam com a gente, estavam do outro lado também. Não, eu lembro dos caras fazerem matérias em grandes jornais do Brasil só com eles, e a gente tipo assim, já tá certo, ainda mais que nós jogamos o primeiro jogo de novo com a menos, praticamente 60 minutos, foi também um jogo complicadíssimo, um massacre, né? Um jogo que foi, olha, a gente passou por, né? E o jogo foi 2-0 para eles daí, perdemos 2-0 fora de casa, ou seja, normalmente qualquer outra equipe já estava perdido o Campeonato Brasileiro, né? E a gente, quando acabou o jogo, eu lembro de eu ter dado a entrevista, e aí, agora ficou difícil, né? A Portuguesa é campeã. Eu disse, olha, a Portuguesa perdeu a chance de ser campeã quando eles só fizeram 2 gols em nós. Nós vamos fazer 2 gols certo lá. Pá, os caras em São Paulo queriam me matar. O Grêmio tinha vantagem da campanha. Dos 2 gols, 2 resultados iguais. E aí, aconteceu que a gente voltou para casa, a história conta tudo isso, entra, o Dinho vai lá, coloca o Ailton no meu lugar. Entra o Ailton, quem faz o gol com o pé trocado, que ele nunca tinha chutado de esquerda na vida, eu nunca vi no treino ele chutar de pé esquerdo, acerta um chute daqueles. Para nós, atletas, ver aquilo acontecer com o Ailton, aquilo para nós foi algo surreal. É só Deus mesmo para explicar, porque é algo que é anormal. Então, assim, qual foi o gol na tua carreira que tu mais vibrou? Foi esse. Foi esse título aí. E esse gol. Porque nós sofremos um ano inteiro ao lado desse cara, porque esse cara, a imprensa, a torcida, que tinha que mandar embora, e a gente sabia que o cara ele fazia a importância dele para o grupo, que era um cara muito positivo, a importância dele nos jogos, que ele fazia o que o Filipão mandava. Então, isso foi transformando o grupo. E quando ele faz aquele gol, eu olhei para cima e disse, cara, só uma pessoa poderia, né, escrever algo exatamente assim, que é Deus. Não tem como ser outra forma. Então, isso, para mim, foi algo inesquecível, porque ali eu disse, cara, não adianta a gente lutar contra o que é para acontecer. Vai acontecer. Sabe? E aí eu poderia começar a final do Mundial, apesar de não ter ganho, ela é inesquecível, a Libertadores, mas é que, por tudo que aconteceu pelo contexto todo, esse momento foi um momento para minha carreira que, cara, não tenho como não esquecer ou separar. Eu lembro praticamente de todos os jogos, de tudo que aconteceu aquele ano, porque a gente sofreu muito em relação àquilo. Tem no arquivo da Guaíba a narração de Haroldo de Souza aqui, do gol do Ailton, que ele fala, eu disse para você, Ailton, porque um dia antes ele fala com o Ailton que o Haroldo disse pro Ailton na entrevista que sonhou que ele faria o gol do título. É verdade. E aí o Ailton faz o gol e a narração aqui no arquivo da Guaíba, o Haroldo, na narração do gol, diz, eu falei pra você, Ailton, eu disse pra você, Ailton. E é verdade. E ele falou mesmo, e ele disse, e o Ailton disse pro Dinho, que eles ficavam juntos no quarto. E aí o Dinho, quando chegou o momento ali, ele foi no Filipão e disse, Filipão, coloca o Ailton, tô sentindo, cara, tem que ser o Ailton, tem que ser o Ailton. Então foi conspirando positivamente, uma coisa daqui, outra dali. E imagina o cara que tá ouvindo isso. Aí vai o Dinho e fala outra coisa, e diz, cara, é tu, tem que ser tu. Cara, é a hora de calar a boca de todas as pessoas que falaram durante o ano inteiro. E o Ailton vai lá cara, ele chuta de pé esquerdo. Tem no inacreditável. Spotify, aqui da Rádio Guaíba, tem o Arquivo Guaíba no Spotify, e tem ali o especial título do Grêmio de 96 do Campeonato Brasileiro, e vai encontrar essa narração aí que a gente faz a referência agora. Ô Danley, depois do Grêmio, né, tu jogaste onde? Grêmio, foi depois do Grêmio Fluminense, Atlético Mineiro, Beira-Mar. Aí eu vim aqui ajudar o São José a pedido do nosso sempre presidente da federação, Noveleto, que o clube era dele. Eu vou na volta e disse, cara, se não me ajuda, precisa. Tá, vamos lá, vou te ajudar. Até hoje me deve essa pedra, viu, presidente? Eu vou cobrar um dia, tá, presidente? Essa aí tu tá me devendo até hoje. Mas aí, dali, eu joguei no São José, e aí eu tinha definido que eu ia parar.
Aí lá no segundo semestre, já fazia 5 meses que eu não jogava, que já estava fazendo o curso aqui, o curso de treinador do Carraveta, aqui que era o melhor curso do Brasil naquele tempo, né? Era um curso que era muito bom. Eu já estava fazendo para a transição. Aí o treinador Bagé, foi pro Remo e me ligou que precisava de mim, me ajuda. Eu disse, Bagé, eu já parei, não tem que trazer, tu é um cara que é o seguinte, só os caras te olhar, tu já vai impor respeito. Lá vai o Danley, mais uma. Aí fiquei lá uns 3 meses com ele, acabou o ano. Lá em Belém do Pará. Em Belém do Pará. E olha, tô para te dizer, o Repá, que é Remo e Paysandu, cara, rivaliza com pesadíssimo com o Grenal. E lá é muito parecido com o Olímpico, né? O estádio deles é 60, 70 mil pessoas todos os jogos do Campeonato Paraense, uma coisa para maluco, cara. Mas eles tu não parasse ali, não foi o último. Aí dali eu voltei, já definido que eu ia parar de novo, definido. E aí me liga o De Cesar, que foi treinador da base do Grêmio, estava no Brasil de Pelotas. Darley, me ajuda aqui, é minha oportunidade, eu estou trazendo bons atletas do São Paulo, do Santos, que jogaram a copinha, foram bem, eles emprestaram para nós para pegar a experiência. É jogador que está acostumado com a camisa pesada e não vai sentir. Nós vamos brigar com o Grêmio e Inter. Eu disse, mas De Cesar de novo, eu lá para... Tá bom, tu é meu amigo, vou fazer isso por ti. E fui. E aí que aconteceu, o que todos sabem. E posso te falar, se não acontece a tragédia, sim, eu tenho certeza que aquele time ia disputar de igual para igual com o Grêmio e com o Inter. Que, cara, eram jogadores muito bons. Um dos que morreram naquele acidente de ônibus, vocês estavam retornando, né? Isso, de um jogo amistoso que foi em Vale do Sol, eu acho que do lado de Santa Cruz, contra o time de Santa Cruz. Foi um dos que faleceram, foi o Cláudio Milar, que era um grande atacante. Sim, um grande e é o maior atleta da história do clube até hoje. E dificilmente alguém vai superá-lo. E eu posso dizer isso porque eu convivi com ele lá. Ele era muito bom jogador, tanto que jogou no Atlético Paranaense, jogou em outros grandes clubes. E não, a áurea dele com o clube, a identidade dele com o Brasil de Pelotas, olha, dá para comparar a minha com o Grêmio. Assim, no sentido do amor, do carinho das pessoas, do que ele conquistou lá. Sim. Tanto que hoje o filho dele está lá, agora vai jogar profissional, logo. E ele era um cara assim, tanto. E aí aconteceu aquilo. E se não acontece, eu tenho certeza que a gente iria incomodar muito, porque tinha meninos do São Paulo, tinha meninos do Santos. A nossa zaga era experiente, tava o que agora é treinador, que jogou no Inter, que está trabalhando agora na Arábia, lá pros lados da Arábia. O Odair? Odair Helman. O Odair Helman era um dos jogadores experientes nossos, era um bom zagueiro, estava de zagueiro, inclusive jogava de volante, e ele podia ser também um lateral quando precisasse segurar um pouco mais. Então, foi bem montado. Tinha 2, 3 ex-atletas do Grêmio, inclusive do meu tempo no Grêmio, que também tinham vindo da base, mas já mais experiente. Era um time bem equilibrado e a gente ia incomodar. E no futebol tu tiveste um tio, né? Que foi o Beto, que te levou pro futebol. E na política, tiveste um tio, um padrinho, como é que foi? Cara, logo depois do que aconteceu no Brasil de Pelotas, da tragédia, eu tomei a decisão de que eu queria me afastar do futebol. Imagina, eu estava com tudo pronto, já estava com a carteirinha de treinador, já tinha feito todo o curso ali. E acontece aquilo, eu digo, cara, eu preciso sair dessa bolha. Eu preciso sair do futebol, eu preciso olhar tudo de fora, eu preciso dar um tempo disso, eu não consigo. Assim, minha cabeça ficou... E nessa, alguns amigos em comum me apresentaram um dia para o Zambiase, senador Zambiase. Sim. Que até hoje... Sérgio Zambiase. Isso aí, que radialista, um cara fenomenal. Mas eu nunca tinha pensado e não passava para minha cabeça política. Nunca passou. Nunca foi algo que eu sonhei ou que eu gostasse. Pelo contrário, eu era igual todo mundo. Política é tudo igual, política é isso, política é aquilo. Todo mundo, sabe, metendo pau. E eu também era assim. Pensava igual. E aí quando ele falou comigo e disse, pô, Danley, tu faz um monte de
um monte de trabalho social, tu é um cara que sempre se engajou nessa questão mais social, pô, Instituto do Câncer, tal coisa, ele sabia tudo. Cara, por que tu não coloca tu numa disposição para concorrer e, cara, tu como daqui a pouco tu consegue fazer muito mais coisa pelas pessoas. Ele disse, não é para mim política. Aí eu falei tudo que eu pensava. Ele olhou para mim e disse, olha só, Darley, vou dizer uma coisa para ti, eu quero que tu leve para tua vida. Na política é igual qualquer outra profissão. Tem pessoas boas, tem pessoas ruins, tem pessoas que fazem o trabalho de forma fenomenal e tem pessoas que nem tanto. Todos os atletas são bons? Não, tem os melhores. Outros... Exatamente. Todos os garçons são bons? Não, tem uns melhores, outros piores. A política é igual, é proporcional. Então, assim, ó, pena que na política as pessoas preferem colocar apenas as coisas ruins. Isso aí faz com que pareça que todos são ruins. É igual do futebol. A maioria, parece que todo jogador é perna de pau, porque só fala no perna de pau. Mas tem muito jogador bom, muito cara sério. A política é igual. E eu acho que tu, como é um cara que eu sempre vi engajado, pelo menos me deu a oportunidade de te mostrar isso. Eu disse, olha, pensei, cara, eu estou numa fase da minha vida que eu já estava me separando, imagina, me separando, passando por essa situação do Brasil. Minha cabeça estava realmente assim, eu disse, cara, o que eu perco? Nada, né? Eu, no mínimo, vou ter um conhecimento a mais sobre algo que eu não tenho ideia, que é a política. E aí ele me convidou para ir a Brasília e eu fui. Passar a semana de trabalho dele lá. Passei a semana e disse, isso aqui é assim, olha só, imagina tu fazer um projeto ajudando o esporte, fazendo tal, tu é um cara do esporte, imagina tu vai ter a possibilidade de indicar emendas pro nosso estado, ajudar as pessoas, fazer isso, fazer aquilo. Aí os cara, tudo isso aí dá para fazer e o projeto é assim, tu vai ter pessoas para te ajudar. Aí ele me explicou o mecanismo da pouquinho de como eu poderia fazer algo e ajudar e trabalhar. Eu disse, cara, não é, pois é diferente daquilo que todo mundo fala. Ele disse, muito diferente, Darley. Não quer dizer que não tenha pessoas aqui com ideias ruins ou com vontades ruins, mas também é o seguinte, nem todo mundo é assim. Na verdade, tem muito mais pessoas tentando fazer o bem do que pessoas tentando fazer o mal. Pô, se tu pegar na média... E aí eu disse, cara, vou pensar. E a partir daí ele começou, ele disse, vem aqui em casa, faz um churrasco. Eu ia lá, e ele faz de novo. Até o dia que ele disse, cara, o que tu acha? O que vai te acontecer? O pior que pode acontecer é tu não te eleger e tu continua a tua vida. Vai fazer o teu caminho que tu tanto quer e é uma experiência nova. E eu disse, tá bom. Só uma coisa. Como eu tinha conhecido Brasília, como eu tinha conhecido o trabalho de lá, eu disse, tá, então eu quero ser candidato a deputado federal. Aí todo mundo ao redor, não, tu tá louco, cara, ninguém se elege assim tão rápido, mas tem uma base, aquela coisa da política, não, tem que ter uma base, tem que ter não sei o quê. Disse, olha só, se vocês querem que eu seja candidato, vocês me mostraram o caminho num local. Aí vocês querem que eu venha para cá, para outro lugar antes, que eu não conheço. Não, né? É isso, não tenho por que concorrer. Aí aceitaram. Aí todo mundo sabe a história. Eu me elegi entre os 4 mais votados do estado, que eu não acreditava também. Não imaginava o tamanho. Não imaginava que eu teria esse prestígio com a sociedade, com as pessoas, com os gremistas que fosse. E a partir daí eu galguei, fui estar fazendo meu trabalho. Hoje eu estou no 4º mandato. E secretário de Estado também foi. E aí isso aí já foi aí consequência muito do meu trabalho de deputado, sempre voltado ao esporte. Né? Sempre projetos, tudo que eu trabalhei lá sempre foi tentando fazer com que o esporte ficasse mais forte, as leis, né? Tudo sempre puxando as questões do esporte à frente. E o Eduardo daí acredito que tenha visto isso e fez o convite. No momento importante, que estava aí de dificuldades, ninguém conseguia entregar nada no esporte há muito tempo. Tu sabe disso porque tu participa do Conselho Estadual do Esporte e tu sabia que fazia 20 anos que nada acontecia. E aí a gente chega, consegue, muito pela experiência de lá, porque as demandas que eu recebia lá, principalmente, e aí não tem partido político, aí é das pessoas, dos prefeitos, dos vereadores, ou seja, tudo que tinha de demanda em relação a esporte, todos eles, não importa o partido, levavam para mim primeiro, porque eu era do esporte. Ou seja, eu tinha praticamente todo o mapa das dificuldades do Estado em relação às questões do esporte no Rio Grande do Sul. Ou era demandas,
ou era reclamações do que acontecia na secretaria, ou melhor, do que não acontecia e deveria acontecer na secretaria. Então, eu já tinha tudo isso aí comigo durante 10 anos. Então, cheguei, começamos um trabalho e hoje todo mundo olha para a secretaria como uma das secretarias que mais entrega, né, para a sociedade no estado do Rio Grande do Sul, que para mim é muito bom porque mostra um outro Darley. Um Darley que conhece de gestão, um Darley que consegue ser líder. Porque ser deputado, tu tem o teu mandato, tu cuida de ti. No momento que tu vai para uma secretaria, tu tem uma secretaria inteira que tu tem que comandar, demandar, trabalhar, né, pela sociedade. E que a hora que tu vai para o executivo, tu tem que executar. Se tu não executa, tu não fez teu trabalho. Então isso aí... Diferente do legislativo. Que né? Exatamente, que a gente vai até um certo ponto e deu. Segue na política partidária ou a política clubística agora? Cara, a política clubística que o pessoal tanto fala, que no caso aqui a gente está falando de Grêmio, eu sempre estive perto. Hoje eu sou conselheiro. Do meu jeito de ver, da minha visão do que deveria ser ou do que deve ser uma política de clube, por ser conselheiro, né? Mas hoje se restringe a isso, a minha questão de política de clube. Eu sou deputado, tenho mais 2 anos de mandato, né? E é o que eu posso dizer. De Grêmio, tá ali o Grêmio. Ou o pessoal vem pedir meu apoio para tentar se eleger. Quer dizer, eu estou há 10, 12 anos aí que todo mundo, Darley, pô, queria ter o apoio e tal, porque os caras acreditam que com o meu apoio tem maior chance, maior probabilidade de conseguir ser ou se eleger no Grêmio. Beleza. Então, assim, tanto que eu, a maioria das vezes, tirando a questão aquela vez que estava junto com o De Leon, que a gente apoiou o Raul por convicção, depois disso eu nunca mais tive, em momento algum eu apoiei nenhum candidato. Sim, mas tivesse um protagonismo recentemente, antes da última eleição presidencial, teve uma eleição para o Conselho. Isso. Não é? Mas isso é que as pessoas às vezes englobam tudo numa coisa só. É Sim. outra coisa. Eu, inclusive, também fui conselheiro nessa. A única coisa que eu sempre quis porque hoje existe muito esses partidos políticos dos clubes, ou movimentos, porque chamam de movimentos políticos dos clubes. Eu não sou contra. Mas quando tu começa a ouvir, e eu estou falando não é dessa gestão, das gestões anteriores, as pessoas falando que para ser conselheiro de um clube, tu tem que fazer parte de algum movimento político do clube, eu olhei o estatuto e vi que não dizia nada disso no estatuto. Isso aí, e quando pessoas que são de dentro do clube começam a dizer isso, preocupa. O que eu fiz? Eu fiz ajudei a montar uma chapa de sócios gremistas, que todo mundo sabe, para ser conselheiro tem que ter 5 anos ou mais de sócio ininterrupto, para poder votar 2 anos ou mais, e para ser presidente 10 anos ou mais. Com pessoas, com gremistas, que gostariam e querem ajudar o Grêmio, mas não gostariam de fazer parte de nenhum desses movimentos políticos. Ou seja, gremista, ponto. E quando eu andando pelo estado, comecei a ouvir antes disso, de que só seria conselheiro quem fizesse parte de movimentos políticos, me preocupou um pouco. Eu acho que não é esse o caminho. Porque ali, o nome disso, tu é conselheiro, tem que aconselhar o que é melhor para o clube. Tu tem que olhar as contas, tu tem que fazer esse trabalho mais. E isso não tem por que tu ter um grupo para definir que lado tu vai. Se tu é com o presidente... Cara, tu tá ali para ajudar o Grêmio, não é para... Isso aí não deveria... mas eu vou ver se é bom para nós. Bom para nós quem? Tem que ser bom para o Grêmio. É a minha visão. E aí foi lançada essa chapa com sócios gremistas que não queriam fazer parte de nenhum movimento, mas tinham vontade de ser conselheiros em algum momento. Mas não constituíram um movimento, então? Não tem movimento. Tanto que é o seguinte, todo mundo acha, mas é o movimento do Darley. É a chapa do Darley. Sabe quantas vezes eu me reuni com esses conselheiros hoje do Grêmio? Nenhuma. Óbvio que eles chegam para mim, Darley, o que tu acha? Essa votação é importante para o clube, o que tu acha? Eu disse, cara, eu acho que tu tem que fazer, leia, tira a tua própria conclusão e vote conforme é a tua vontade. Aquilo que tu acredita ser melhor para o clube. Ponto. A gente nunca se reuniu. Quando nos encontramos,
muitas vezes, que uma turma desses gremistas que viraram conselheiros, eles montaram um local para se encontrar, Sim. que é o tal do Forte Tricolor, que não tem nada a ver com a questão da chapa. Mas óbvio que se está todo mundo ali, chega um momento que tu acaba tendo um pouquinho mais de empatia entre aqueles que são igual a ti. Entende? Não, só para contextualizar. É que o pessoal sempre acha que cara, uma coisa, meu Deus, Danley. Cara, eu nunca pedi para que eles fizessem alguma coisa. A não ser que em algum momento, por exemplo, que nem já aconteceu, da situação do clube, ou do presidente, ou das pessoas que são ligadas. Mas, Danley, olha só, essa questão é muito importante para o clube, nós gostaríamos de contar com o apoio de todos vocês. O que eu sempre fiz? Olha, eu posso dizer para todo mundo que o Grêmio, que o clube, que no caso é presidente e seus, pediram que a gente olhasse com carinho essa situação, porque é importante para o clube. Tudo bem, mas dali ele disse, não, agora não, cara, cada um, eu nunca perguntei e nem nunca disse para ninguém o que tinha que fazer na hora de votar. E esse ano como vai ser? Porque esse é um ano eleitoral, né? Mas eu tenho mais 3 anos 4 ainda, né, no caso esse ano, e mais 3 como conselheiro. Estou falando como eu não uma vou liderança, né, não de movimento, mas uma liderança que tu dentro do clube. Cara, eu sei que o pessoal está montando uma chapa de novo no mesmo formato, porque agora não é mais a chapa do Danley, que agora já é uma ideia de colocar no conselho gremistas que não têm interesse de fazer parte de nenhum movimento, deles virem para perto, porque eles têm esse interesse. Interesse no sentido de ser conselheiro e capacidade para isso, que é muito importante também. E eu sei que a chapa já está sendo novamente montada, né? E eu fico feliz porque eu acho que eu comecei uma... Sim, mas isso para o legislativo, né? Pro Exatamente. Conselho. Exato. Mas depois nós temos o executivo, que é a eleição que eu já aviso que eu não sou candidato. Como é que é? Eu não sou candidato a presidente na próxima. Dá para repetir isso? Eu, Danley, não sou candidato a presidente do Grêmio na próxima eleição. Mas pode apoiar alguém. Não pensei no assunto. E sou bem claro, também não fui procurado por ninguém até agora para isso. Muita gente está falando de Guerra ou de Calef, de que, cara, assim, ó, ninguém, e eu estou dizendo nem um lado nem outro, veio falar comigo pedindo apoio até agora. Até porque eu acredito que todos me conhecem, eu sou amigo de todos. Sou amigo do Guerra, sou amigo do Rossato, sou amigo do Calef. Eu sou amigo de todos. Eu não tenho lado. Eu sou Grêmio. Nesse caso, eu sou Grêmio. Ponto. E tudo que me pedirem para ajudar, eu vou ajudar. Na eleição, por exemplo, como todos sabem o meu pensamento, que eu acho que é cedo para te começar uma disputa política ainda, eu acredito que eles, por saber como eu penso, também, de repente, estão respeitando isso, esperando o momento certo. Né? Pode ser. Porque eles já sabem a minha visão. Eu acho que não tem por que começar uma disputa, uma campanha, sei lá o nome que a gente vai usar, antes de junho. O Grêmio é mais importante. Entendeu? Até pode se colocar como candidato, ok. Mas eu acho que, pelo menos, até chegar em abril, por aí, maio, onde é um momento ainda que o Grêmio vai estar montando esse ano o seu time, não tem por que misturar a política. Não tem por quê. E muita gente acha que, por exemplo, o Danley, por exemplo, vou pegar aqui o caso, está aqui do meu lado, que é o Chico. O Chico é meu assessor. É quem cuida de minhas redes sociais e tudo mais. Está sempre comigo. O Chico é conselheiro. O que eu posso dizer assim, eu já falei para ele, para outros que trabalham comigo, que também são, a maioria gremista, naturalmente, né? Sim, claro. Acaba que tu vai para perto daqueles que são parecidos contigo. Quando fala de Grêmio, primeira coisa que eu deixo claro para eles, olha só, vocês trabalham comigo, mas Grêmio, nenhum dos meus assessores, nem ninguém está apto a falar em meu nome. A única pessoa que fala por mim sou eu mesmo, quando se fala de Grêmio. Da mesma forma que cada um está liberado para tomar as decisões que quiser em relação a Grêmio. Por exemplo, na última eleição, teve alguns que apoiaram o Guerra, teve alguns que apoiaram o Odorico.
Porque cada um fez o que quis. Só que é responsabilidade deles qualquer opinião e qualquer caminho que cada um siga. É o que eu peço, não usem meu nome. Só, em relação a Grêmio, todos vocês são livres para tomar as decisões que acharem melhor. Até porque ele é conselheiro. Eu acho que só no meu gabinete tem uns 3 que são conselheiros. 2, 3. Mas tem uns que são conselheiros há mais tempo que eu. Por exemplo, o Sérgio, que trabalha comigo há 20 e poucos anos, quando eu era jogador ainda já estava comigo, um cara que eu confio muito, ele tem a visão dele. Ele perguntava, e aí, Danley, Grêmio e tal, eu disse, cara, faz o que tu achar melhor. Essa é uma posição pessoal tua. Mas, seguinte, deixa isso claro. Apesar que às vezes o pessoal usa, porque o assessor do Danley fez... Cara, o que ele fala, o que ele faz, as decisões que ele toma em relação a Grêmio são responsabilidade de cada um deles. Relação a Grêmio, só quem fala por mim sou eu mesmo. Qualquer pessoa que disser que eu falei com o cara e o cara disse que tu vai fazer tal coisa. É mentira. É mentira. Tá jogando verde porque e todos eles sabem e respeitam isso em relação a Grêmio. Ninguém vai falar em meu nome sobre Grêmio. Somente eu falo por mim. Mais ninguém. E tentam toda hora, toda eleição é a mesma coisa. Porque o assessor do Danley falou tal coisa, como se fosse o Danley. Não, se ele falou, é a visão dele, não a minha. Ele é responsável por tudo aquilo que ele escreve, tudo aquilo que ele digita, tudo aquilo que ele fala. Né? Tanto que eles são convidados para ir em programas por serem conselheiros do Grêmio, que não tem nada a ver comigo. E não vão falar do meu mandato, não abriram a boca para falar do meu mandato, porque é de Grêmio, que é a vida deles, como conselheiros. Quando é do meu mandato, aí sim. Quando eu estou falando do meu mandato, aí eles têm todo o respaldo meu de poder, quando precisa, falar em meu nome. Porque aí nós estamos falando de outra coisa, que não tem nada a ver com a questão Grêmio. Então, hoje eu posso dizer que não tive nenhum tipo de conversa relacionado a apoiar alguém. Nenhuma. Converso com o Guerra, converso com o Calef, converso. Me dou bem. Fim de semana eu estava lá na praia, teve o tal do Paleta. Tava todo mundo lá. Entendeu? Tirei foto com ele. Mas assim, isso não quer dizer que eu tô para cá, que eu tô para lá, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Cara, eu me dou bem com todos, entendeu? E inclusive já tive churrasco onde tava todo mundo junto. Tava o Guerra, Rossato, Brum, Calef, eles faziam parte do mesmo. E eu era amigo de todos. Eu não vou deixar de ser amigo de todos. Isso é hoje, né? Temos tempo ainda, Paulo? Estamos já nos acréscimos do nosso mas nem começamos ainda a conversar, cara. História e vai longe. Vocês vão ter que me convidar de novo, né? Vamos ter que fazer. Com certeza vamos convidar de novo, com certeza. Tu vai fazer aquela pergunta final? Eu vou fazer uma que eu ouvi muito na arena nos últimos dias, do torcedor do Grêmio. Tá. Vou fazer a do torcedor. Essa é a pergunta do torcedor, eu vou te repassar. E vem pra nossa audiência que também pergunta. Gostaria de um dia ser presidente do Grêmio? Eu um dia vou colocar meu nome à disposição. Todo mundo sabe. O Danley querer. Você já deixou claro que não é nessa. E o Danley ser são coisas diferentes. Sim. Porque, quer dizer, o cara precisa ser votado. Sim. A maioria do sócio gremista tem que dizer amém. Tem que dizer eu quero, que é o voto. Assim, o que eu deixo claro sempre é que um dia eu colocarei o meu nome à disposição. Sim, colocarei porque eu tenho esse sonho. E Rogério, tu me conhece desde que eu tenho 16, 17 anos no Grêmio. Com 20 anos, 19 para 20 anos, eu disse a primeira vez que o meu sonho seria um dia ser presidente desse clube. Eu falei exatamente assim, essas palavras. Dentro do Olímpico eu falei isso. O sonho eu tenho. Se eu vou ser, não depende só de mim. Porque se eu quero ser presidente, no outro dia, não é assim. É óbvio que eu não sou hipócrita de dizer, não vou. Eu sei que se eu colocar meu nome à disposição, a probabilidade seja muito grande que eu seja, porque o torcedor quer isso. Pela representatividade. Exatamente. Assim, eu não sou. Não é porque eu sou legal, porque eu sou bonito, que os candidatos a presidente sempre vêm pedir o meu apoio. Eu sei que é porque eu tenho uma ascendência sobre a torcida do Grêmio, pela minha história, são 16 anos de vida, quase 17 anos, desses 17 quase 16 e pouco, 7 morando dentro da concentração. Isso aí é algo que muitas vezes para quem quer fazer história política no clube não entende são coisas diferentes. Uma coisa é o cara querer ser um político,
ter uma história política no clube, que são presidentes, seus vice-presidentes, seus CA, essas coisas todas, de uma história construída no dia a dia, no suor, no trabalho, na dedicação a uma instituição como a do Grêmio. Quer dizer, 17 anos de dedicação diária. Sol, chuva, vento, barro, não importa. No tempo onde se treinava no Carecão, não era o Carecão, é lá atrás de areia. Sim. Quer dizer, eu deixei pedaço de carne meu pulando numa bola. O Rogério, que já foi goleiro, sabe como é que é. Vai treinar num areião duro. Ou seja, é muito... E isso aí... Tem que ter muito amor para fazer isso. E o torcedor gremista, graças a Deus, eu digo para todo mundo, graças a Deus, o torcedor gremista, ele reconhece seus Agora, ídolos. quão próximo está a realização desse sonho? Olha, a gente sabe que hoje eu tenho uma família onde eu tenho que trabalhar, me dedicar a ela. Né? Eu não tenho hoje capacidade ainda de abrir mão do meu salário para me dedicar, porque não adianta querer ir para o Grêmio e se dedicar pela metade, vai dar errado para qualquer um. Então, como é que eu vou abrir mão de trabalhar para me dedicar ao Grêmio, né? E presidente, todo mundo sabe, hoje um dos poucos clubes do Brasil ainda não remunerados é o Grêmio. Tu pega o Flamengo, é remunerado, o presidente, Corinthians é remunerado, pode ser simbólico, mas é remunerado. O cara é o seguinte, tá ali, ponto. Porque não tem como tu não se dedicar 100% a um clube de futebol do tamanho do Grêmio. Ou tu te dedica 100% ou dá errado. E a gente já viu várias vezes acontecer de não se dedicar 100% e sabe como terminou. Então eu não teria essa irresponsabilidade de fazer isso, de não me dedicar 100% no momento que estivesse dentro do clube. Então não é o meu momento, então. Não é o meu momento, não posso. Imagina, vou deixar de dar o melhor estudo para minhas filhas, vou deixar de prover em casa para minha família? Não vou, não posso. Não posso. Eu sou de uma geração onde os atletas não ganhavam o que nem ganham hoje. Ah, mas eu ganhava bem? Sim, ganhava muito bem. Olha, não tenho o que reclamar. Muito melhor que a geração anterior da minha, que era do Mazzaropi, por exemplo. Mas ainda assim, nem perto do que é hoje. Onde os caras fazem 3 contratos, os netos já estão tranquilos. Não, eu consegui ter a capacidade de ter minha casa na praia, terminar todos os meus estudos, fazer tudo que eu preciso, mas assim, Donderley, agora se tu parar, o que tu tem, tu te garante até... Não, primeiro porque primeira coisa que eu quero me aposentar um dia. Eu quero fechar os meus 45 anos de trabalho. Né? E se eu não trabalhar, como é que eu vou fechar? Vou fechar com quantos? Com 90? Não adianta mais. Então eu sei da responsabilidade que é estar numa posição de presidente de um clube do tamanho do Grêmio, mas eu também sei da responsabilidade de ser mesmo tendo a minha esposa trabalhando, também provendo junto comigo, mas eu sei o quanto eu tenho que ter essa responsabilidade com as minhas filhas, de elas terem um bom estudo, de eu encaminhar elas para o futuro delas. E só posso fazer isso trabalhando, não de graça. O que eu acho uma hipocrisia, não do Grêmio, de muitos clubes aí. Não, o cara tem que servir ao clube e não se servir do clube. Peraí, agora se o cara recebe um salário, ele está se servindo do clube? Não, então o atleta se serve do clube. Não, ele entrega algo em troca. Ele foi contratado para entregar o futebol. Por isso que ele é pago. Né? O diretor de futebol remunerado, ele é pago para entregar algo para o clube. Não é de graça, não é porque ele está se servindo do clube. Porque isso é uma hipocrisia do cara que, né, sabe que não tem capacidade de ser contratado pelo clube, muitas vezes. E não estou falando de Grêmio, tá? Isso aí eu estou falando no geral. Uhum. Dentro do futebol, né? E a gente vê assim muita gente incompetente no meio do futebol. Eu tenho 22 anos de futebol e eu vejo até hoje, o futebol mudou muito. Não, o futebol não mudou muito. A forma que tu fala mudou muito. Né? Tá muito mais acadêmica a conversa, mas continua 11 contra 11, tu continua tendo que fazer uma defesa forte, tu continua tendo que fazer um meio de campo que saiba jogar também, ajudar atrás e chegar na frente, tu continua precisando de atacante que faz gol.
Só mudaram os nomes. 2 linhas de 4, 2 extremas. Cara, 2 extremos é os pontas. Eu lembro do tempo do Vieira, que era ponta. Tinha 2 pontas, ponta direita e ponta esquerda. O Renato era ponta. Hoje ele seria extrema. Mudou o nome. Mas enquanto o futebol continuar sendo 11 contra 11, né? Continuará sendo futebol. Mudaram-se os nomes. Tanto que eu estou me capacitando muito mais para entender isso do que para entender futebol. Né? E hoje eu sei que, por exemplo, a CBF Academy está tendo cursos extraordinários nesse sentido, que não era antes. Então, agora está valendo a pena. Então, eu estou fazendo isso porque é uma questão minha pessoal, de ter o conhecimento cada vez maior. Da mesma forma que eu digo, todo mundo diz, pô, Dani, tu é deputado, hoje tu é político. O que eu aprendi nesses anos na minha vida pública, de conhecimento, de experiência, de informações, de ver diferente as coisas, né? Pô, na comissão do esporte, a gente chama os maiores experts do país em relação a todos os esportes. O cara cobra 100 mil reais para fazer uma palestra lá com a gente, ele vai lá e apresenta os números. Todos os anos eu tenho os números de todos os clubes brasileiros. Todos os anos eu tenho informações importantes. Quer dizer, é conhecimento. Antes eu tinha o conhecimento do campo. 22 anos de experiência dentro do campo. E em alto nível. Hoje, além disso, eu estou agregando muitos outros conhecimentos que são importantíssimos, que eu não tinha ideia e que eu sei que eu posso levar para frente. Se um dia eu tomar a decisão de não estar mais na política e ir para um caminho de volta àquilo que foi a minha vida toda, que é o futebol. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso, porque como eu disse no início, Deus sempre eu deixei na mão dele e sempre as coisas aconteceram de forma natural na minha vida e positiva. Toda vez que eu fui pedindo opinião, eu errei. Então, toda vez que eu deixei as coisas acontecerem, deu tudo certo. Graças a Deus. Né? Então, eu não estou pensando na eleição do Grêmio lá em, sei lá, vai ser o quê? Outubro? Setembro, outubro? Dezembro? Não. Tem a primeira agora. A primeira é... Não, é uma em cada final de semana. Isso. Mas começa em outubro. Outubro, acho que é. Ali por outubro. Cara, eu não estou preocupado com isso. Eu tô olhando como é que tá sendo montado o time agora, porque tem várias competições que o Grêmio precisa ir bem. Ponto. Cara, mas vai ter os candidatos. Cara, beleza. A hora que eles forem candidatos, ok. Mas eles vão, por que vão ser candidatos agora? O Grêmio está montando uma equipe nova pro ano. Deixa pelo menos o treinador conhecer todo mundo, ver as características do clube, montar a sua equipe até abril, maio, quando começa o brasileiro, a gente ter uma ideia, aí sim, beleza, agora está encaminhado o ano. Depois dali não tem mais o que fazer. Outro contrato no meio do ano, umas peças para melhorar, se preciso for, mas tu não muda muito mais o que vai acontecer. Aí é o seguinte, aí os candidatos que comecem a se apresentar como candidatos, falar que vai ser o outro, beleza, mas não é oficial. Não é oficial. Então não tem por que eu, Darley, querer conversar com alguém sobre isso. E graças a Deus, nenhum deles, né? E eu converso, encontro o presidente Guerra muitas vezes, encontro o Rossato, que hoje é o diretor lá, que eu tenho uma amizade, encontro o Calef muito também, né? Até churrasco faz. Mas em momento algum nenhum deles tocou em assunto de apoio político. Graças a Deus, que eles me conhecem e sabem que eu não vou tratar sobre isso. E me respeitam. Isso mostra que eles têm um respeito muito grande pela minha visão, né? Porque eu já estive dentro de campo. Eu sei que muitas vezes, dependendo da forma com que isso é tratado, com que isso é feito nos clubes, não é Grêmio, tá? Qualquer clube é igual, que tem eleição sempre. Isso pode prejudicar. Pode, a nós prejudicou, tanto prejudicou que nesse ano que a gente está falando das ovelhinhas, foi uma questão política que prejudicou o clube, que acabou acarretando no outro ano, com essa mesma direção, o Grêmio caindo. Deus quis que eles não me quisessem no Grêmio, porque tu acha que o Darley sozinho ia conseguir segurar um ano como aquele, que foi o ano que o Grêmio caiu em 2004? Não, nem Darley conseguiria. Porque foi muitos erros. Porque um time do tamanho do Grêmio, um erro só, dificilmente acontece uma queda. Tem que ser muitos erros para cair. Né? Muitos erros ao mesmo tempo. Então, o que eu quero dizer é que
tem sim, acarreta às vezes dentro de campo um erro político do clube. E do clube, não é de quem está como presidente. Porque nem sempre é problema, a responsabilidade do presidente, é de todos aqueles entes políticos do clube que resolvem antecipar uma eleição, que é errado. Para mim, não, por favor, aqui eu não sou o dono da verdade, é visão. Sim. E quem tem a visão diferente da minha, eu respeito também. Pode ser que ele tenha razão no que está dizendo e eu não. Né? Então, assim, são coisas. Hoje, tanto não tem, porque hoje eu estou muito mais focado. Além de fazer os cursos, eu posso falar? Não sei se. Não, pode ir. Ao lado do Dr. André Lopes, que é um dos grandes nomes da questão de futebol de base, principalmente falando cientificamente, que dá, inclusive, uma das aulas da CBF Academia dele, nós juntos estamos terminando, praticamente finalizando um livro que fala muito sobre categorias de base. Então, eu estou muito focado desde o ano passado, inclusive a gente começou antes de eu começar o meu curso de licença B, que eu terminei, trabalhando nisso, junto com ele. Ele muito mais na parte científica, que é trazer cientificamente aquilo que está sendo escrito e dito no livro, e eu muito mais a parte da experiência, tendo passado por todas as categorias de base, desde a escolinha, como atleta profissional, aquilo que eu vi na base que acontecia, aquela coisa toda dos pais colocarem o seu sonho nas costas de um filho, né? Ir para a beira de um alambrado ali onde o Grêmio tem a escolinha, no Cristal, e ficar gritando para juiz, gritando para o filho, seu isso, você não pode errar. Quer dizer, coisas assim que a gente foi vendo e que ele tendo a parte científica, eu tendo a parte do dia a dia, a gente está conseguindo, tá finalizando ali um livro, a meu ver, visão minha, fenomenal em relação à questão, né? Fenomenal. E eu gostaria que um dia eu puder voltar aqui com ele, apresentar esse livro, que eu acho que vai ser o primeiro livro no Brasil com a parte científica junto para tratar da questão. Vai ser muito legal. Então, assim, eu tô com a minha cabeça com outros focos no momento. E se viesse me perguntar sobre apoio político, eu estou dizendo aqui o que eu diria. Tu me conhece, eu não sou de meias palavras. Não é o momento, não vou falar. Mas deixo claro, ninguém sentou comigo, deles, dizendo, Darley, quero conversar contigo sobre a próxima eleição, quero teu apoio. Cara, se alguém disser isso, ele está sendo, não vou dizer mentiroso, leviano, com estas pessoas que eles falam, que pedem. Então, ninguém falou comigo sobre isso. Ninguém falou, tá? Converso com eles sim, falamos sobre Grêmio, sobre coisa, óbvio que sim. Como é que tu vai estar um monte de gremista junto, tu não vai falar de Grêmio, tu vai falar de Grêmio, mas assim, nunca tratando do ano, diretamente, sabe? Sim. Falando, vai ter, pois esse pode ser, eu não sei se eu quero, outro, eu não sei se eu vou. Hoje nem o presidente ainda é candidato. Então como é que vai fazer? O presidente tem que pensar no time, tá certo ele. Então hoje o Grêmio tem possíveis candidatos, óbvio que tem, a gente sabe que tem. Mas até lá pode ter mais. Né? Toda semana tem alguém falando um nome novo. Então tu vai, enquanto o cara não oficializar, não existe. Pode até o cara querer. Quantos caras tu conhece desde o tempo que começou no futebol que quiseram, chegando na hora de realmente ser candidato, não são? Tem muito mais cara que quis e não foi do que cara que foi candidato. É ou não é? A cada 10, 3 são candidatos sempre. Então não tem por que adiantar algo, ainda mais num momento importante do clube. E é importante sim, porque a troca de um treinador, a saída de um ídolo, né? Que vinha já num ano bem complicado, de dificuldades, bastante dificuldades aí, desgastado em relação à imprensa, de discussões e tal, que acabou, que não é bom, né? Nem para o Grêmio nem para ele, que ele tomou a decisão, ao meu ver, certa de não continuar esse ano. Pelo que eu entendi, o presidente Guerra até quis, mas ele achou melhor não. Foi muito, acho que ele foi inteligente nesse sentido, era o momento de fazer. Só que é um treinador novo, com uma equipe diferente,
e que a gente tem que olhar, sim, com muita calma, torcer que ele consiga impor o formato que ele quer jogar o mais rápido possível. A gente sabe que não é tão simples. Fazer com que os atletas entendam ele, até por ele ter falar outra língua, mas metade do time do Grêmio hoje fala outra língua, então fica mais fácil ainda, né? Ajuda nesse caso, mas assim, é o momento que a gente tem que ter essa compreensão, fazer a nossa parte, que é torcer, pensar positivamente, né? Para que as coisas aconteçam e que andem, e depois aí sim, na hora que chegar o momento, cada um tomar suas decisões em relação a clube, a política, ou sei lá, que no meu caso, como eu já disse que eu não sou candidato, não preciso tomar essa decisão. Né? Eu já sou um dos que não é candidato. Tu é candidato? Não. Não. Ponto. Não então, é quem não é candidato, assim, é um problema a menos para mim nesse momento. E eu já disse aqui para ti, e agradeço, por quê? Porque quando chega perto de eleição, todo mundo fala o meu nome e fala um monte de coisa. Um monte de coisa de mim. Cara, assim, a minha esposa, por exemplo, agora as crianças estão crescendo também, vão começar, elas ficam muito chateadas, porque inventam muita coisa. E ninguém nunca me chama para perguntar o que é ou o que não é a verdade. Então, quando a gente tem essas oportunidades, que nem hoje, de poder falar, porque assim, é tão simples, cara. Paulo Nunes, quantas vezes tu falou comigo? 2 vezes. Nós marcamos a vinda aqui. A primeira não, porque eu tô ficando na praia. Então, eu te liguei, olha, vou estar em Porto Alegre tal dia. Pode ser? Pá, vamos fazer o programa. Ponto. Cara, eu nunca me neguei a responder. Só que as pessoas falam as coisas sem falar comigo e sem saber se é verdade. E isso muitas vezes magoa. Não o Darley, que eu tô acostumado a apanhar. Toda eleição, um ano antes da eleição do Grêmio, eles começam a me bater. Como se eu tivesse, e mentem, inventam e tal. E eu disse, cara, se quiser saber a verdade, é só me ligar. Eu vou falar a verdade, que não existe isso. Ah, Darley, primeira vez, tá, mas por que tu não é candidato do Grêmio agora? Eu te expliquei por quê. Ponto. Eu ainda tenho eu tenho uma vida que eu preciso, mas que eu vou ser candidato um dia, meu nome eu vou colocar. Ponto. Darley, nosso convidado de hoje no Passou Posse da hora, de Bola. né? Bela frase essa última. Muito boa, muito boa. Obrigado, Darley. Candidato, né? O presidente vai depender do torcedor, não de mim. Ah, tá bem. Mas aí, acho que, né? Darley, obrigado pela presença com a gente. Chico é assador, que eu sei também, né? Ah, é um bom baita assador. Mão cheia. Valeu, obrigado, Darley. Valeu, abraço. Posse de Bola, agora a gente volta no próximo domingo ou a qualquer momento no Spotify. Tchau!